Realmente, Arthur, eu queria saber se tem, você falou aqui um pouco agora da constituição de empresa, da parte mais legal, eu queria saber se tem algum detalhe, algum ponto que eu preciso me preocupar e, de repente, uma casca de banana, alguma coisa que eu preciso estar mais atento quando eu estiver constituindo toda a parte legal da minha empresa. Eu acho que isso que o Rodrigo falou, das especializações da empresa, vai bem em linha com justamente essa preocupação que quem está abrindo uma empresa precisa ter, né? Porque, beleza, definir se eu vou ter sócio, se eu não vou ter, tá, qual que é o próximo passo, né? O que eu vou fazer? Eu acho que é muito bem-vindo, nesse momento, fazer algumas simulações, né? Que público que eu vou atingir, né? Vai ser um público residencial, vai ser um público empresarial, qual que é o tamanho de sistema que eu vou vender? Né? Quando eu vender esses sistemas, quanto eu vou colocar de margem? Por quanto eu vou vender o serviço? Então a gente começa a pensar num monte de coisas, né? Que lá no final, qual que é o objetivo? Não é pagar a conta, né? A empresa, o empresário, ele não tem que ter, na minha opinião, e o mercado mostra isso, né? O empresário, ele não tem que abrir uma empresa para pagar a conta dele no final do mês. Ele tem que ter uma empresa para ter lucro, né? O lucro, ele não é feio, o lucro, ele não é pecado, o lucro não tem nada de errado com o lucro, né? O empresário, ele precisa visar o lucro. Então, a hora que ele começa a colocar essas contas, que produto que eu vou vender? Qual vai ser a margem? Quanto vai ser o serviço que eu vou prestar? Aquilo que está sobrando no final compensa o tempo do empresário ou não compensa? Quanto que eu vou ter que gerar de negócios com isso? Eu acho que é muito legal falar sobre uma característica do nosso mercado que pouquíssimos mercados têm. A quantidade de informações que a gente tem de dados abertos da própria ANEEL, de fontes oficiais, é fantástico. Você não acha, é muito difícil você achar outro mercado com tantos dados abertos. Então vamos imagina a cidade que você está, né? Primeira coisa que você tem que fazer a conta é quanto que a minha cidade já gerou de negócios em energia solar. Essa informação está lá na ANEEL, você consegue ver em 2014 quanto foi, 2015, 2016, 2017, esse ano quanto foi com a pandemia, ano passado. Com isso, você consegue ter alguns dados para projetar o futuro, né? E projetar o futuro em alguns cenários. Pô, num cenário otimista, se o que vendeu nesse ano ou o que vendeu em 2019 for X vezes maior, né? Se for 3 vezes, 4 vezes maior, não, se o mercado ficar igual. Agora, e se o mercado não crescer tanto quanto eu estou esperando, né? Então, eu acho que o momento de fazer a simulação é justamente antes de abrir, utilizando esses dados abertos que a gente tem, né? E com isso, você vai começar a ter uma ideia dos custos de aquisição de clientes que a tua empresa tem. Porque quando você pega um cliente, quando você fecha um contrato com o cliente, aquele cliente, ele te custou. Ele custou combustível para você ir visitar. Se você fez, por exemplo, um marketing digital para chegar naquele cliente, ele teve um custo, né? Se você teve o teu tempo, né? Se você tem que pagar uma comissão, que às vezes você colocou um vendedor para vender aquilo ali. Então, quer dizer, esse custo, que é o custo de aquisição, né, de um cliente, ele é composto pelos custos e pelas despesas da empresa. Então, começa a ter tanta coisa na cabeça que não dá para fazer essa conta de cabeça. Você tem que abrir um Excel ou você tem que fazer isso num papel, em algum lugar, mas você tem que simular esses dados. Eu diria que isso é tão essencial quanto ter a parte legal, vamos falar assim, bem estruturada. E eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, que a gente tem que ter 3 grandes amigos, né? 3 pessoas de confiança na nossa vida. Tem que ter um bom médico de confiança na nossa vida, a gente tem que ter um bom contador de confiança na nossa vida e um bom advogado na nossa vida. Tendo esses 3, construa relacionamento, tenha 3 bons amigos em cada uma dessas áreas, que eu acho que já é um bom caminho andado. Legal, Arthur, muito bem colocado. É fundamental, né, você ter ali um contador como braço direito, né? Sem dúvidas é um tipo de perfil que ajuda muito a empresa, principalmente no início, o empreendedor que muitas vezes passou anos sendo apenas colaborador de outras empresas, ele não entende
praticamente nada do lado contábil, do lado mais jurídico. Então, a presença de um advogado e de um contador de confiança, né, sem dúvidas, faz toda a diferença.